Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio sobre NBA. Não só NBA, né? A gente vai falar também sobre Copa do Mundo de basquete, tem algumas convocações definidas. A gente vai falar dos Estados Unidos, Canadá que vem forte pro Mundial, só a convocação do Brasil também. A gente vai passar pelo status de algumas das maiores estrelas da NBA, se vão disputar ou não. Vamos falar das últimas notícias da NBA e vamos falar de brasileiros na Summer League, né? Summer League que tá acabando. A gente vai falar do desempenho do Gui Santos e do Iago. Digo a gente, porque quem tá assistindo já viu, mas quem tá escutando, Vitor Buratini, encasacado aqui no podcast, jornalista, camisa 23, Sport Tudo. Buras, como é que você tá? Tô bem. Off-season da NBA agora deu uma esfriada, né? São poucas as notícias, agora o foco mais vai pra Copa do Mundo mesmo, né? Sobretudo com esse fim de Summer League. Mas vamos que vamos. Muita coisa pra gente falar, lembrando que você ainda tem tempo, se você estiver escutando na segunda-feira ou até terça-feira, às 17h59, horário de Brasília, participar do sorteio. 18 horas, fechou, não dá mais pra participar. Em algum momento do programa eu vou rolar um código, e você tem que ir com esse código, preencher o formulário que tá na descrição, bota seu nome, contato e tal, e eu vou sortear terça-feira às 18 horas. Vou divulgar o sorteio no Instagram, sorteio de um Pix de R$100, então não perca, escute aí. Se você já participou no penúltimo episódio, né, no último episódio de NBA, é uma vez por participante só se você não tiver escutado o último programa. Dados, recados, tem mais um recado que eu ia esquecendo. 5 estrelas lá no Spotify, pessoal, não deixe de seguir o feed, liga a notificação para você saber quando tem episódio novo, se inscreve no YouTube, deixa like, deixa comentário, aquela coisa toda, indica pros amigos que gostam de NBA. Agora sim, agora todos os recados foram dados, vamos entrar na discussão. Vamos começar pelo Phoenix Suns, que acho que as diretorias meio que já tiraram férias, já tá todo mundo na praia e tal, e o Phoenix Suns continua trabalhando, né? O Phoenix Suns contratou o Bol Bol, né? O pivô Big Man, pivô bala power forward, que era do Orlando Magic. Eles trocaram o campaign mandaram uma escolha de segunda rodada pro San Antonio Spurs, receberam de volta uma escolha de segunda rodada, claro, caso ali deles tentar dar uma diminuída na folha salarial, e também fizeram uma troca com o Orlando Magic, né, mandaram 3 escolhas de segunda rodada por um pick swap em 2026, né, então em 2026 o Orlando Magic terá o direito de trocar a própria escolha de primeira rodada deles pela escolha de primeira rodada do Phoenix Suns. Vamos começar pelo Bol Bol, Buras. É um jogador que todo mundo... É um jogador bem conhecido, né? Acho que o quão conhecido, renomado ele é um pouco desproporcional até do quanto tempo que ele joga. Ele é um dos jogadores mais altos da NBA, se não me engano, é o mais alto da NBA. Ele tem um estilo... Assim, é um cara que você vê ele em quadra, porque ele é muito grande, obviamente. E ele tem um estilo bem diferente também. Muitos highlights. Não sei se tanto a produção em quadra. O que você acha desse encaixe do Bol Bol no Phoenix Suns? E você acha que ele vai ser relevante no Phoenix Suns? Então, eu ia falar assim, eu não acho nada de encaixe porque eu não acho que ele vai ter tempo de jogo, sabe? Não acho que o Bol Bol vai entrar em, sei lá... Se o Suns jogar bem aí e conseguir vários blowouts, aí o Bol Bol vai virar estrela mesmo, porque vai jogar 10, 15 minutos por noite. Vai ser aquele cara que a torcida vai ficar gritando, pedindo, né? Mas se não for isso, ele vai jogar, sei lá, seus 50 jogos, média de 6, 7 minutos por jogo, médias horrorosas, porque o Bol Bol não é um jogador bom, assim, não acredito que ele vá um dia também ter nível para jogar na NBA. É um cara que, assim, você... Pegando os highlights dele, você imagina, nossa, esse cara aí é um gênio e tal, mas falta absolutamente tudo que não seja os frufrus, digamos assim, né? Os passes bonitos, essas coisas. É um jogador muito fraco na defesa, é um jogador que comete muitos turnovers para a posição, não tem uma boa tomada de decisão. Então, assim, não imagino ele tendo espaço nesse Phoenix Suns. Óbvio que é bom para a equipe adicionar um jogador jovem aí, talvez tenha uma energia, né? Mas não acredito que o Bol Bol vá ter minutos assim para ser minimamente relevante na equipe do Phoenix Suns, sobretudo com as aspirações da equipe, sabe? Num Magic ali que tinha como
filosofia, né, digamos assim, desenvolver os jogadores, porque era um elenco em reconstrução, o Bobô ia ter espaço. Mas em uma equipe que é competitiva, o Bobô, assim, o Santos tem 14 jogadores no elenco, ele deve ser o 13º, 14º até em questão de minutagem, sabe? Uhum. Então acho que a contratação dele é totalmente irrelevante para Phoenix. E assim, se Phoenix em algum momento precisar cortar alguém para adicionar um jogador via buyout, o Bobô vai estar ali no início da fila. Ele jogou 70 partidas com o Orlando Magic na última temporada, 21 minutos por jogo, teve 9 pontos por partida, 5,8 rebotes, nem tanto, menos tocos do que eu esperava, 1,2, acho que o cara da altura desse, ele joga poucos minutos, arremesso abismal de 3, 26,5%, e assim, no Nuggets ele mal conseguia sentir o cheiro da quadra, né? No Orlando Magic, como você falou, um time menos competitivo. Eu conversei com o Ricardo Stabolito, que torce por Orlando Magic, a opinião dele, ele concorda plenamente com você, né? Que acho que ele não vai ser relevante. Acho que o papel do Bol é... Quando entra um cara de 2,18 metros em quadra, você tem um... Ele capta a atenção do time, né? Só que passa rápido porque você sabe que o Bol ele não tem força pra jogar no garrafão. Ele... Sei lá, às vezes é meio estranho. Ele quer ser um jogador de perímetro de 2,18 metros, né? E ele... Claro, eu sei quem vocês estão pensando. Ele não é o Wembanyama, né? Eles são da mesma altura, assim, porte físico, mas ele não é o Wembanyama, muito longe disso. Péssimo na defesa. Eu acho que traz um... De vez em quando ali você precisa trazer um fato novo do banco. Bota o Bobo ali, 4 minutinhos ali, vê o que dá. A saída do Cam Payne, Buras, pergunta que eu te faço aqui. Qual vai ser a rotação de armadores do Phoenix Suns? Não sou fã do Cam Payne. Acho que ele teve uma temporada boa como armador reserva, né? Que foi aquele ano que o Phoenix Suns chegou na final. Mas pra mim ele é bem superestimado. Só que ele era o único armador de origem no elenco da equipe, né? Como é que vai ser essa rotação? Assim, o Cam Payne também é mais um caso de jogador aí que por momentos ficou superestimado, né? Foi considerado o pior jogador da liga, depois voltou bem, até aí, nossa, adoraram, e aí caiu o nível novamente. Acho que é um cara que tem seu espaço na NBA, por incrível que pareça. Sim. Mas tem minutos relevantes também. Bom, eu acho que a rotação de armadores vai ser Bradley Beal, armador titular, como já foi anunciado, e o Jordan Goodwin, que foi aquele outro armador que veio na troca do Bradley Beal, vai ser o reserva, até porque ele é um cara que ele traz ali sua defesa, né? Ele é um armador bom defensivamente. Se não me engano, ele também tem um arremesso ali do perímetro, consegue contribuir em alguma coisa. Então, assim, mas acho que o principal plus dele é a questão dele ser um cara novo e ter defesa, assim, para determinados contextos, né? Porque, convenhamos, pontuação, o Suns não quer mais ninguém que pontue, já tem os seus 3 pontuadores. O próprio Bradley Beal já é um playmaker razoavelmente muito bom, na minha opinião, né? O Kevin Durant também é um cara que consegue criar, o próprio Bradley Beal. Óbvio que seria legal ter ali um armador, talvez no banco mais de origem, que soubesse aí organizar o jogo e afins, mas acho que pelo que a equipe tem, o Goodwin vai ser um cara que vai conseguir contribuir bastante, apesar da falta de experiência. Eu acho que o Phoenix Suns é um grande candidato a caçar um guard ali no mercado de buyout, né? E acumulou aqui 3 escolhas de segunda rodada do Orlando Magic. Pode ser uma troca ali de nível mais baixo também, para tentar trazer um cara ao longo da temporada, né? Explorar uma oportunidade de mercado. Essa troca, pra gente encerrar, essa troca do Magic que eu acho que é um risco, porque tudo bem, você tá no win-now total, mas você não sabe, não tem como saber como é que vai ser o mundo em 2026, né? E o Phoenix Suns acho que a formação desse elenco todo mundo vai concordar que é extremamente volátil, né? Não tem garantia que daqui a 3 anos o Devin Booker não encheu o saco e pediu pra ser trocado. E a gente tem visto muitas movimentações por escolha de segunda rodada, mas o meu ponto sobre a escolha de segunda rodada é que tudo bem, você tem escolha de primeira rodada e escolha de segunda rodada. Mas escolha de segunda rodada não vale nada, né? Tudo bem, volta e meia você encontra um jogador bom na segunda rodada, mas se na primeira rodada já é muito aleatório, na segunda rodada é absurdamente. Muitos jogadores que estouram na segunda rodada estouram por outros times. E eu não acho que você junta 3 escolhas de segunda rodada e vale o risco de você perder, se descer algumas posições no draft na primeira rodada de 2026, né? Porque eu acho que não tem
Não tem soma de, assim, sei lá, 20 escolhas de segunda rodada por uma escolha de primeira rodada. Não existe isso, eu não trocaria por um caminhão de escolha de segunda rodada, né? Eu acho que é um risco. Eu entendo o Suns quer se dar um poder ali de manobra nas beiradas, né, com essas escolhas de segunda rodada, mas eu acho que o risco de, sei lá, o Kevin Durant e de outra troca e declinar e o Phoenix Suns ter uma temporada ruim e acabar com uma escolha na loteria, escolha, sei lá, top 7, e o Orlando Magic pegar essa escolha no pick swap, acho que é um risco muito maior do que o benefício de ter essas 3 escolhas de segunda rodada. Eu acho que assim, pra mim 2 coisas são verdades. Eu valorizo as escolhas de segunda rodada, acho que elas têm um bom valor e acho que daqui pra frente elas vão ter um valor ainda maior com as novas regras das folhas salariais. Justo. Você vai precisar ter seus novatos no elenco. Mas também é verdade que o que o Suns fez, pra mim também não vale a pena, sabe? Acho que esse movimento aí que o Suns tá fazendo de win now é compreensível, mas a chance de não pagar também é muito alta, sabe? Porque a equipe tá com tudo comprometido até 2030. Todas as picks estão comprometidas até 2030. Você tem a folha salarial comprometida bastante, assim, até 2027, 2028. Então, assim, cara, se não der certo, vai ser um final que, assim, um dos que mais deu errado, assim, na história. Porque a equipe se livrou de absolutamente tudo que tinha pra ganhar. Montou um elenco que desde o início já foi questionado o encaixe. Assim, eu não vi ninguém desde o início falando assim, não, pô, o Suns acertou, assim, na mina de ouro. Não, todo mundo sempre questionou. É tipo meio que quando o Timberwolves trocou pelo Gobert, todo mundo sabia que ia dar merda, sabe? Tá meio que essa vibe, assim. Sim. Então, pra mim, também não vale a pena você pegar e dar aí o controle de mais uma escolha sua para outra franquia. Sendo que, assim, 2026 é o que você falou, cara. Até lá o Kevin Durant, assim, pode ter dado a louca nele de novo pedindo troca. A gente não sabe como são essas questões de lesões. Bradley Beal, que hoje nem é hoje já é um jogador que muitas pessoas questionam em 2026, imagina. Então, assim, realmente é um perigo muito grande, mas o Suns parece estar fazendo tudo para ganhar amanhã. E, cara, se não for bem nessa próxima temporada, já é para ligar o alerta. Porque, assim, você dá um all-in. Eu tenho visto muito vídeo de poker no Instagram, aqueles videozinhos do Instagram, né? O pessoal, tipo, 2 ases lá, pô, all-in e tal. Aí o cara, pô, às vezes dá uma merda, o cara perde lá, o maluco tem um stray, full house, sei lá. Só que eu acho que o Suns, ele deu all-in numa mão que não é tão boa assim, né? Você quer dar all-in pra você se colocar como favorito ao título, né? E hoje eles, na minha opinião, eles são terceiro colocado na Conferência Oeste. E eu acho que é discutível. Eu acho que eles estão mais perto do quarto do que do segundo, que na minha opinião é o Lakers. Então, não acho que eles colocaram... Você falou, né? Não tem escolha até 2030. Eles colocaram todas as fichas na mesa. Só que eu não acredito que eles tenham uma mão tão boa assim. Vamos falar dos brasileiros na Summer League. Se encerrou a participação dos brasileiros, né? O Warriors e o Bulls encerraram as participações. Hawks encerrou também, mas o Márcio Santos acabou não jogando. Ele levou DNP, né? Não entrou nenhum minuto em quadra, em nenhum jogo. Eu, sinceramente, não tenho informação do porquê disso ter acontecido. Não sei se você viu, Bura, se você tiver visto uma coisa específica, por favor, fale agora, o cálice para sempre. Mas... Não vi nada, só fiquei surpreso mesmo com a não entrada dele e o jogo. É uma pena, né? Não sei se tem alguma questão física, alguma outra questão ali, mas é uma pena. Claro, ele tava lá, a gente gostaria de ter visto ele em quadra. 2 jogadores que jogaram foram o Iago e o Gui Santos. Vamos começar pelo Iago. Eu tenho falado muito sobre o Gui Santos nos vídeos, então vamos começar pelo Iago. Ele jogou 4 partidas, 19,1 minutos por jogo, ele veio do banco de todas. 8,3 pontos por partida, 4,5 assistências, 3,5 turnovers, um número um pouco alto, 44,4% de 3, que é um aproveitamento muito bom, apesar de ser uma amostragem pequena, mas é um aproveitamento muito bom. Tudo aqui é amostragem pequena, né? Então isso vale de todos os jogadores. Mas ele teve ele jogou muito bem o primeiro jogo, aí ele fica gripado, acaba ficando de fora do segundo, que eu acho que atrapalhou ele, né? Porque eu achei que ele foi muito bem no jogo. E eu achei que
os minutos do Iago em quadra eu achei que foram bons. E até tava brincando com um amigo meu, né? Que o Iago era um dos poucos jogadores jogando basquete na Summer League, né? Porque Summer League é cada um lutando por si e tal. E o Iago, quando ele entrava, eu tinha uma sensação dele tentar organizar o time. Eu achei que ele foi o número de assistências dele poderia ter sido maior. Eu achei que ele foi um organizador muito bom. Eu gostei dos minutos dele em quadra. Foi suficiente para ele arrumar uma vaga na NBA? Nesse momento a gente não tem notícia. Só uma notícia sobre acho que... Eu não lembro quem foi, eu queria dar o crédito. Não sei se você viu, Bura, sobre o interesse do Estrela Vermelha, né? Sim, da foi série. o Guilherme Tadeu do Café Belgrado. Então aí, ó, do Café Belgrado. Que ó, seria mais um degrau que ele subiria na Europa. Eu acho que é legal, né? Do basquete alemão pro basquete da Sérvia, né? Só o Jokic falando, né? Eu joguei na Sérvia, né? Ver os vídeos lá, todo mundo viu esse vídeo, né? A torcida lá é maluca. É uma força considerável do basquete europeu. Mas eu gostei, Bura. Não sei o que você achou, mas eu gostei do que eu vi do Iago. Eu achei que ele saiu muito bem. É o cara que terminou muito bem. Foi MVP das finais, né? Da Bundesliga, né? De basquete. Sim. E eu achei que ele teve um bom desempenho. Achei que ele também teve um bom desempenho. Acho que ele precisava dessa experiência, de jogar uma Summer League, de se mostrar para ele. Assim, a gente sabe que a Summer League tem olheiros pra caramba, então muita gente talvez tenha entrado em contato com ele pela primeira vez ali. Achei que, assim, na pontuação, nesse quesito de pontuação, não foi o foco dele mesmo, como a gente vê pelos números, ele foi mais ali um playmaker, né? E sim, o número de turnovers foi alto, mas acho que é bom a gente justamente levar em consideração o que você falou do basquete da Summer League, né? Ali eram caras que nunca tinham jogado juntos na vida, devem ter treinado ali algumas horas juntas, treinado efetivamente juntos, né, algumas horas. Então, assim, é natural esse número de turnovers, acho que fica muito mais positivo ao que a gente viu dele em quadra, os lances, a energia que ele trouxe, o bom aproveitamento dele do perímetro, mostrou bons flashes e acho que é o que eu falei, acho que isso vai ser bom para ele talvez dar um passo ali na Europa. Não que seja necessariamente no Estrela Vermelha, pode ser em outro mercado, mas assim, acho que o Iago a gente sabe que ele tem espaço em equipes maiores do que a que ele estava na Alemanha, que já é uma equipe grande, mas ele pode ser ali protagonista em contextos ainda maiores, e acho que essas atuações da Summer League só comprovaram isso. Então a gente fica ansioso aí pelo próximo passo dele. No Estrela Vermelha eu já vi que, pelo que eu li, tem uma rotação grande de armadores. Tem acho que o Milos Teodosic, tem o Shabazz Napier. Então seria talvez um pouco difícil para ele conquistar o espaço, mas a gente sabe que o Iago é bom e ele seria capaz. Então vai ser muito interessante aí ver as próximas decisões dele. Sim, né? Ele não tava jogando só pela NBA, né? O pessoal que tá na Summer League não tá jogando só pela NBA, tá jogando pelo basquete europeu também, né? Sim. E eu acho que ele sai com um desempenho muito bom. E assim, claro, tem os limitadores, né? Ele é novo ainda, tem 24 anos, mas não é um garoto de 20 prospecto. anos. Não é um prospect, ele já tá mais próximo do jogador. Claro, ele pode continuar evoluindo, né? Mas ele tá mais próximo da versão final dele do que se ele tivesse 20 anos. E a altura também, né? Assim, basquete, infelizmente, a altura conta muito. Ele tem 1,78 m. Se ele fosse pra NBA mesmo, pro time principal do Bulls, ele seria o jogador mais baixo da NBA, né? Então, é complicado, não é simples. Mas eu acho que o saldo dele é muito positivo e eu concordo com você. Acho que o caminho dele é continuar subindo na Europa. E a gente vê jogadores mais velhos eventualmente terem uma chance na NBA, né? Jogadores que vão pra NBA com 27, 28, 30 anos, às vezes, né? Campazzo. O próprio Teodosic, né? Demorou, citou ele, né? Ele demorou muito até ele... Acabou não dando certo no Clippers, né? Teve alguns passes bonitos, mas não deu muito certo. Mas os caras, de vez em quando, vêm mais tarde pra NBA. Eu acho que o Iago pode seguir esse caminho. Acho que ele deixa uma impressão boa com o Chicago Bulls. O Gui Santos é uma situação diferente, né? O Gui Santos é um cara draftado pelo Golden State Warriors. Ele tem 21, 22 anos. Agora me fugiu aqui. Deixa eu olhar aqui no meu celular. 21 anos recém-completados, né? De 2002. Ele teve 5 jogos. 2 na Summer League de Sacramento e acho que 3 na de Las Vegas, se não me engano. Ele não jogou o último jogo do Warriors, né? O Warriors já estava eliminado e poupou alguns jogadores, deu minutos para outros aqui. 28,4 minutos por jogo. Um dos caras com mais minutos em quadra na Summer League. Remessou 50% de quadra, 11,5 tentativas. Chegou bastante na linha de lance livre, 5,8.
que acho que é um fruto também da Summer League você poder fazer 10 faltas, né? Então, tipo, muita falta no jogo. Jogos horríveis da Summer League. Meu Deus, difícil de assistir. Ele converteu 73,9% dos lances livres, que é ok. Você gostaria de ver se esse número continuar evoluindo, né? Mas acho que para o estágio que ele tá agora é ok. 6 rebotes por jogo, um número bom. Então termina ali com 17,3 pontos, 6 rebotes. Não arremessou muito bem de 3, 25%. Mas, de novo, a amostragem muito pequena, não é muito relevante. Mas eu gostei de ver, Buras, o quão mais agressivo ele estava em relação à outra Summer League. E como que ele tá forte, né? Ele, tipo, teve aquele jogo famoso contra o Brandon Miller, né? Que o pessoal ficou brincando, o Brandon botou o Brandon Miller no bolso e tal. Mas ele, em geral, ele parecia mais forte que a maioria dos jogadores que estavam marcando ele. Ele chegava na cesta como ele queria. Ele desenvolveu aquele spin dele que parecia que dava certo toda vez, né? Aquele giro dele. Eu acho que o saldo do Gui Santos é muito positivo também. Sem dúvida, ele parece agora um jogador de NBA mesmo, assim, fisicamente. A mente dele já parece estar mais ajustada ali, mais com a malícia do jogo, né, digamos assim. E, cara, foi uma participação, ele foi, pra mim, assim, ele foi, pelo que eu vi, as pessoas de fora falando, muitos destacaram ele como o melhor jogador do Warriors nessa Summer League, sabe? Ele é o assim, Quinones, né, que o pessoal elogiou também. Eu acho que o Podziemski também jogou bem, mas tá na discussão também. Eu vi mais falando do Quinones e ele, o Podziemski, não foi tão exaltado. Mas, assim, cara, é muito grande pra ele, que é um cara bem novo ainda. Eu não acho que ele vai conseguir espaço no Warriors nessa próxima temporada ainda. A gente sabe que a equipe ainda tem questões contratuais. Por conta do Minas, o contrato com o Minas dele vai até 2024, se eu não me engano. Então ele não pode assinar um contrato two-way até lá. Ele só pode assinar, acho que, se o Warriors pagar a multa, ele pode assinar um contrato two-way, um negócio assim. Então eu imagino que o Warriors vai deixar ele mais uma temporada aí na D-League, porque viu como ele conseguiu se desenvolver. A equipe não tem também toda a pressa do mundo para usar ele. Mas, sem dúvida nenhuma, ver ele ter tanto a bola na mão, ver ele ter esse volume de jogo é algo que deixa a gente confiante que talvez o planejamento da equipe seja assim, ter ele, manter ele aí no longo prazo, continuar esse desenvolvimento dele. A gente sabe que ainda tem essa questão sim do arremesso dentro do perímetro, mas ver ele bem na linha do lance livre, que 73 é bom, assim. Não é ótimo, mas está acima da média, digamos, está na média, no mínimo. Então, assim, se ele conseguir beirar ali os 80% já vai ser perfeito. Se mostrou um bom reboteiro para a posição, tem ali um potencial defensivo. Então, assim, acho que o saldo do Gui é mais que positivo, mostra aí que ele pode, sim, no futuro que não esteja tão longe, já contribuir na NBA. Sim, concordo. Essa questão do arremesso, eu acho que a forma dele é boa, né? Leva a crer que ele vai ser um bom arremessador. E acho que essa habilidade dele de chegar na linha de lance livre é muito importante, algo que normalmente se traduz em sucesso para pontuadores, né? E acho que ele não teve tanta oportunidade de ser playmaker, né? Porque o número teve menos de uma assistência por jogo, mas acho que é muito mais falta de oportunidade do que de qualidade nesse ponto. Também, no final, a gente estava empolgado e falou, vamos ver ele no time principal e tal. Talvez seja cedo ainda mesmo, talvez leve uma temporada. Mas é aquilo também, né? Ele é um cara que jogou bem o Warriors, viu os outros times da NBA. Sim, exato. Então, um cara que de repente pode subir por outro time, né? Nunca se sabe. E a gente vai ficar de olho. Torcer, né, pelos brasileiros, né? Claro que a gente fez aqui uma nossa análise objetiva, mas a gente, no fundo, a gente torce para todos eles darem certo na NBA. Quanto mais jogador brasileiro na NBA, melhor. Vamos passar para a Copa do Mundo de Basquete. Antes, o código. O código é Gabriel, meu nome. Vai lá, link na descrição, sorteio de um Pix de R$100. Copa do Mundo de Basquete, a gente teve algumas convocações divulgadas, né, nesses últimos 10 dias, última semana. E eu tô para falar aqui no podcast, mas acabou que a gente não teve tempo. Mas agora eu quero falar um pouquinho das convocações, falar do Brasil, dos Estados Unidos e do Canadá. E também o status de algumas estrelas das seleções europeias e da Austrália também, da Oceania. Mas vamos começar pelos Estados Unidos, Buras, que a convocação chamou atenção mais por quem não tá lá.
e quem não tá lá são todas as estrelas da NBA, né? Porque eu fiz um vídeo no Instagram e no TikTok que eu botei como seria a convocação da seleção dos Estados Unidos com força máxima. E só teve um jogador desse grupo, da convocação de fato, que entrou na minha convocação ideal. E eu tava tentando fazer um exercício mental, seria qual time? Seria time B, time C? Eu cheguei à conclusão que é uma mescla de time C e D, essa seleção dos Estados Unidos. Armadores: Jalen Brunson dos Knicks, Tyrese Haliburton do Pacers. Alas armadores: Anthony Edwards do Timberwolves, melhor jogador da convocação, meu irmão, e o Austin Reeves do Lakers. Alas: Mikal Bridges dos Nets, Josh Hart dos Knicks, Brandon Ingram dos Pelicans, Cam Johnson dos Nets, Paulo Banchero do Orlando Magic. Teve muita discussão, ele é italiano. Não, ele nasceu nos Estados Unidos, o pai dele é italiano. A Itália queria que ele disputasse a Copa do Mundo por eles, tentou muito, parece que o Paulo Banchero deu uma enrolada neles, inclusive. A Itália ficou muito irritada dele não ter... A Itália não, a Federação Italiana reclamou publicamente, mas ele vai jogar pelos Estados Unidos. Jogou seleção de base pelos Estados Unidos também. Jaren Jackson Jr. do Memphis Grizzlies, pivôs Bobby Portis do Milwaukee Bucks, Walker Kessler do Utah Jazz. Buras, você concorda comigo que é uma mescla de time C e D? Eu acho que tá mais pra C do que pra D, viu? Não achei tão ruim assim como muitas pessoas falaram. Não é. A gente tem vários All-Stars aí, tem 3 All-Stars no mínimo, pensando aqui do alto. Tem um defensor do ano. Tem aí, Jalen Brunson, que se não for All-Star, tem número de All-Star. Você tem aí Mikal Bridges, que, um jogador, um roleplayer fenomenal. Então, assim, eu achei uma boa convocação. Acho que talvez não seja tão impactante porque você não tem o nome das estrelas, mas se você joga ali com Haliburton, com Anthony Edwards, com Brandon Ingram, com Mikal Bridges e o Jaren Jackson Jr., pra mim, assim, uma line-up ali que os caras, eles rendem dos dois lados da quadra. Sim. Então, assim, é um elenco muito bom pra mim. Óbvio que não é o elenco principal, tá longe de ser o principal, tá longe de ser as grandes estrelas. Não vai ser o elenco que vai ganhar por 30 pontos cada jogo, igual é a Olimpíada, que eles mandam os caras completos. Mas é uma equipe muito boa, que eu acho que tem potencial sim pra ser campeão. Tem o defensor do ano aí, Jaren Jackson Jr., acho que é um elenco muito interessante, é bem jovem, eu diria também, né? Tem muita gente aí que nunca deve ter nem sonhado em vestir a camisa principal dos Estados Unidos. Então, eu acho que vai ser bem interessante ver esse elenco junto, sim. Então, os Estados Unidos vêm de um fracasso na última Copa do Mundo, né? Eles caíram nas quartas de final pra França. Foi pra França, né? Foi. Ficaram em 7º lugar, se eu não me engano. Exatamente, caíram nas quartas e eles mandam um elenco. O elenco que vai pra Copa do Mundo é inferior ao que vai ao Mundial, né? E o Mundial, mesmo na Olimpíada... Eu falei Copa do Mundo vai pro Mundial, né? Copa do Mundo pra Olimpíada. Da Olimpíada eles levam mais estrelas, né? Também não foi 100% na última, mas a última também teve muita questão da Covid e tal. Mas em geral a Copa do Mundo já é um elenco inferior. Na última Copa do Mundo tinha um Tatum mais jovem, Jaylen Brown mais jovem. Chris Middleton, Bud Adebayo. Exatamente, tinha o armador... Kemba Walker. Isso, Kemba, que ainda é o Kemba, né? Não era o Kemba de hoje. Tinha o Joe Harris também, se não me engano. Você falou seu quinteto, que eu botei aqui no meu papel, aqui na minha pauta. Qual que é o seu quinteto que você projeta pra titular pra seleção? Cara, eu acho que eles vão de Haliburton, Anthony Edwards, Brandon Ingram, Mikal Bridges e Jaren Jackson Jr. Então, eu projeto eles aqui com um quinteto um pouco maior. Porque a gente já viu quando os Estados Unidos tiveram um problema, em geral eles sofrem no garrafão, né? No basquete FIBA. Porque no basquete FIBA não tem a regra dos 3 segundos, né? E Sim. Tem aquela questão também do cara poder tirar a bola de dentro do ar e tal. É meio arbitragem Premier League também no basquete FIBA, né? Então tem marca menos falta de contato leve do que na NBA. Então eu acho que vai ser Tyrese Haliburton, concordo com você, pra mim ele é um jogador melhor que o Jalen Brunson. Anthony Edwards também, pra mim é o melhor jogador dessa seleção, o melhor jogador dessa convocação é o Anthony Edwards. Mikal Bridges na posição 3, e aí eu acho que eles vão com o Jaren Jackson Jr. na posição 4, que é a posição que ele joga a maior parte do tempo com os Grizzlies, e o Walker Kessler.
do Utah Jazz. Eu acho que eles vão com esse line-up um pouco maior, mas rodando bastante, né? E tirando um desses caras ali, botando o Brandon Ingram, e eu acho que a gente vai ver o Josh Hart entrando muito pela defesa e tal. Mas é um quinteto muito bom, e assim, das convocações que saíram, ainda é a melhor convocação, né? Porque quando eu postei sobre a convocação do Canadá, que a gente vai falar agora, e a seleção do Canadá talvez, acho que tem uma discussão, o melhor jogador do Canadá eu acho que é melhor do que o melhor jogador dos Estados Unidos, que a gente vai falar quando a gente chegar. Mas do 1 ao 12, a seleção dos Estados Unidos ainda é a melhor e ainda deve ser considerada a favorita. A questão, não tanto com o Canadá, mas mais com as seleções europeias, que as seleções europeias são muito mais entrosadas, né? Porque é a mesma base há muito tempo. E os Estados Unidos são muitos jogadores jovens que não estão acostumados a jogar juntos. E acho que foi um grande problema dos Estados Unidos, além da questão do garrafão, no Mundial de 2019. Na Olimpíada, eles levam, Kevin Durant, Draymond, Damian Lillard, e aí, beleza, vocês são entrosados, mas o nível de talento é um negócio muito avassalador. Muito superior. Mas aí chega no Mundial, você pega uma Espanha muito mais ajeitada, uma França, uma Sérvia, é um problema para os Estados Unidos essa falta de entrosamento. Não, sem dúvida, concordo com você. Mas acho que assim, é o que você falou, do 1 ao 12, os Estados Unidos é o mais completo, e assim, os jogadores dos Estados Unidos, eles não vão ter minutagem alta. Se você sempre pegar aí os torneios que os Estados Unidos jogam, o jogador que mais tem minutos geralmente tem 25, quando chega a isso tudo, sabe? É 21, 22, porque justamente eles podem dividir muito bem os minutos, porque tem opções para dar e vender. Então, isso no fim, talvez vá fazer uma diferença ali no fim da competição, quando os caras estiverem mais cansados, essas coisas, os outros times já estiverem chegando no limite, os Estados Unidos vai poder estar usando os seus principais nomes por mais tempo. Mesmo assim, acho que eles ainda são os grandes favoritos, por conta dos nomes, mas a gente sabe que o basquete FIBA é assim, um esporte muito diferente, como a gente já falou. Tem regras diferentes que fazem uma grande diferença ali no jogo, se você não souber usar elas, né? Então isso pode fazer muita diferença a favor das seleções europeias, mas assim, eu também não vejo nenhum time europeu que esteja, talvez, muito acima, assim, ou que esteja exatamente no nível, assim, dos Estados Unidos hoje. E assim, essa redução do gap dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo não é um fenômeno de hoje, né? É algo que a gente já vem observando já há algum tempo. Vem provavelmente da Olimpíada de Atenas, né? Quando eles perderam para a Argentina. E aí eles tiveram que voltar, botar o pé no acelerador ali nas Olimpíadas. Mas a gente tem visto... Por exemplo, o ciclo olímpico dos Jogos de Tóquio, foi muito ruim para os Estados Unidos, né? Teve um fracasso no Mundial. Eles perderam amistosos de preparação. Perderam para a França na estreia das Olimpíadas. Eu cobri esse jogo. E depois se encontraram, né? Que foi o que eu falei, o nível de talento é muito avassalador dele, né? Os caras se conhecem ali na hora, mas pode demorar um pouquinho e tal. Mas é a estreia do Steve Kerr também como treinador, que eu acho que dá uma energia diferente. E eu espero que o Steve Kerr ser o head coach signifique que ele vai trazer o Curry de volta, né? Pra seleção. O Curry já jogou, né? Jogou o Mundial, se eu não me engano, de 2015. Tinha o James Harden também naquele time. Mas eu gostaria de ver o Curry nas Olimpíadas, né? Vai ser na Espanha, né? Vamos ver como é que vai ser. Vamos passar pro Canadá. Não, vai ser na França as Olimpíadas. Foi na Espanha, né? Em Paris, inclusive. Vamos passar pro... Vou deixar o meu erro aqui para as pessoas verem que quando eu erro, eu deixo aqui, não tô cortando. As pessoas devem falar assim, tem 10 erros por episódio que ele corta, né? Não tem muitos, assim, mas... Enfim. Canadá. O backcourt do Canadá é sacanagem. Jamal Murray, do Denver Nuggets. Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder. Apenas. Eu acho que o Shai Gilgeous-Alexander é melhor do que o melhor jogador dos Estados Unidos, que é o Anthony Edwards. Concordo. Hoje é. Você tem Corey Joseph, do Golden State Warriors, Trey Bell-Haynes, do Zaragoza da Espanha, Kevin Pangos, do Olimpia... Belo nome. Do Olimpia Milano, da Itália. A convocação do Canadá tá com 18 nomes ainda, né? Eles vão cortar. E creio eu que vai ser muito esse pessoal que joga no próprio Canadá, né? Que tem alguns.
Alas armadores, R.J. Barrett dos Knicks, Nickel Alexander-Walker dos Wolves, Cassius Robertson dos Shooting Stars do Canadá, Phil Scrubb do River Lions do Canadá. Alas, O'Shea Brissett do Boston Celtics, Dillon Brooks do Houston Rockets, Lu Dort do Oklahoma City Thunder, Thomas Scrubb do Ottawa do Canadá. Alas pivôs, Kevin Alexander do Valência da Espanha, Melvin Agin do Unicaja da Espanha. Se não me engano, ele jogou na NBA o Melvin Agin, agora eu tô em dúvida. Pivôs, Kelly Olynyk do Utah Jazz, Dwight Powell dos Mavericks e o Zach Edey, que é da Universidade de Purdue. Não, cara, é gigantesco. Ele já... Purdue tropeçou cedo no último torneio da NCAA, era seed 1 e tal. Mas assim, é um time com muito talento. Hoje, se eu tivesse que apostar, eu diria que a gente provavelmente vai ver Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort. Se bem que o diretor da seleção do Canadá é o pai do R.J. Barrett, né? Então não sei se o R.J. Barrett vai ficar no banco, né? Mas R.J. Barrett ou Lu Dort ali na posição 3. E eu acho que a gente vai ver Kelly Olynyk e Dwight Powell no garrafão. Nenhum dos dois é pivô de verdade, mas os dois podem ali se revezar e tal. Sim. Mas é uma seleção com nível de talento muito forte. Uma seleção que no basquete FIBA, nos últimos anos, mesmo com esse talento todo que a gente fala, deixa a desejar, né? Não consegue os resultados que, você olha nome por nome de jogadores canadenses, você acreditaria que eles poderiam conseguir, né? Não consegue muito porque nunca esses caras jogam juntos, assim, acho que essa é talvez a convocação com mais estrelas que eles conseguiram reunir juntas nos últimos anos. Esse ano isso porque falta gente. Esse ano a ausência é do Andrew Wiggins, né, do Golden State Warriors, que seria provavelmente o terceiro melhor jogador, né, da equipe, né? Sim. E a questão, para explicar, a seleção do Canadá, meio que a federação, né, cobrou dos jogadores. Não, vocês vão ter que se comprometer aí pelo ciclo olímpico todo, que é um ciclo olímpico mais curto esse ano, né? Porque a Olimpíada foi 2021, a próxima vai ser 2024, ano que vem, e parece que o Andrew Wiggins não quis fazer esse comprometimento, né? Claro, teve questões da vida pessoal dele, então é super justificável. Mas o Jamal Murray estava machucado, então acredito que rolou uma benevolência pelo fato de ele estar machucado na última. E o Shai Gilgeous-Alexander jogou, né, as eliminatórias, né? Então, por isso que o Andrew Wiggins não está em quadra. Não vai estar em quadra pelo Canadá. Eu acho que assim, o elenco aí top 5, talvez, em questão de backcourt e alas ali, chove opção, né? Como a gente falou aí, tem Lu Dort, você tem o Shai Brissett, você tem R.J. Barrett, você tem Dillon Brooks, então assim, é um elenco interessantíssimo. Mas eu acho que assim, ainda falta algo para bater, talvez, ali com as grandes, justamente talvez esse entrosamento que eles não devem ter, tão exacerbado. Tal qual as seleções europeias, e não tem também o talento dos Estados Unidos, né? Principalmente no frontcourt, né? Exato. Eles têm ali duas opções no frontcourt, que é Kelly Olynyk e Dwight Powell. Dwight Powell, nem é uma opção, assim, a gente só tá colocando ele aí. Mas, assim, eu não duvidaria do Edey, inclusive, ter uma boa minutagem, porque ele é um jogador bem prestigiado lá do nível de basquete universitário. Mas, assim, eu acho que é um elenco que pode fazer uma graça, pode, com certeza, proporcionar momentos legais. Vai ser divertido a gente ver o Shai Gilgeous-Alexander e o Jamal Murray jogando juntos. Mas ainda acho que não tem capacidade de ser campeão. E, assim, acho que o Canadá, para os próximos anos, talvez seja ainda melhor. Porque cada vez mais vem trazendo jovens interessantes. Você tem ali o Shannon Sharp, que, se não me engano, é canadense também. Então, nos próximos anos vai estar aí disponível. Então, acho que para agora, talvez eles não consigam, mas o futuro é brilhante. O Canadá, tô olhando aqui os grupos. O Canadá tá no grupo... Está no grupo H. Com Líbano, França... Pô, Canadá... Pena que, já dando spoiler, né? O Wembanyama não vai jogar. Látvia é o que em português? Letônia, isso. Letônia. Então, Canadá, Letônia, Líbano e França. Né? Pena que o Wembanyama não vai jogar. O Gobert deve jogar, né? Ele joga sempre, deve ser aquela galera de sempre. Né? Fournier, Batum, Nando De Colo, né? Que é do lenda do basquete europeu, sempre tá lá nas convocações e tal. Tem mais alguém que... E a Buzelli sempre joga. E a Buzelli, o Niliquina também, né? Que sempre aparece também. Mas assim, acho que o Canadá é uma seleção forte, acho que eles vão sofrer no garrafão. Porque o Zach Edey, por mais que ele seja realmente
um cara que, pro basquete universitário dos Estados Unidos, ele é muito bom, mas ele é um cara que Sim. nem é tão projetado assim pra NBA, né? Porque ele é um cara muito grande, né? E ele não tem mobilidade. E também não acho que ele vai ter o corpo, né? Vai pegar aqueles pivôs do leste europeu, o cara fumante, vai fumar no intervalo. É complicado, né? Acho que é aí que o Canadá vai ter problemas. Convocação do Brasil. E eu já deixo aqui bem claro, não tenho nem tempo para acompanhar NBB, gostaria de acompanhar mais o basquete nacional, mas do jeito que eu cubro NFL e NBA, sobra espaço quase nenhum no meu cérebro, né? É o Flamengo no futebol da bola redonda e olhe lá. Amadores do Brasil. Marcelinho Huertas, Tenerife, Iago Matheus, né? Do da Alemanha, do Chicago Bulls agora na Summer League, e o Raulzinho, do Cleveland Cavaliers. Alas armadores, Jorge de Paula, do Franca, Vitor Benite, do Gran Canaria, da Espanha, Reinan Camilo, do Franca. Alas, Gui Santos, do Golden State Warriors, o Léo Mendel, do Jubanca, da Romênia, e o Didi Lousada, que está no Flamengo, né? Recentemente. Alas pivôs, Gabriel Jaú, do Flamengo, Lucas Dias, do Franca, Bruno Caboclo, do Venezia, da Itália, o Tim Soares, do Guaynabo, de Porto Rico, jogou no basquete universitário dos Estados Unidos. Pivôs, Márcio Santos, do Franca, né, como a gente falou, do Hawks, né, infelizmente não acabou jogando. Felipe dos Anjos, do Andorra, e Cristiano Felício, do Granada. O pessoal perguntou muito nos comentários lá do vídeo do Lucas Mariano. Foi o Lucas Mariano que foi pego no doping, né, agora, né? Infelizmente, acho que tá guardando questão de contraprova. Mas o que você achou dessa convocação, Buras? Acho que a convocação tá mandando o melhor que a gente tem, né, cara? Tem Raulzinho aí que não joga há bastante tempo, né, pela seleção, por conta da questão da NBA. Não jogou nas Olimpíadas, né? Sim. Então, assim, eu acho que esse é o melhor que a gente tem, é a nossa melhor chance de ir longe com esse elenco. Acho que tem ótimos valores aí, acho que tem jovens de potencial que eu acredito que não vão acabar ficando para a lista final, porque essa não é a lista final, ainda tem nomes a ser cortados. Então, por exemplo, o Reinan e o Márcio, acredito que eles vão acabar não indo, porque o objetivo da Copa do Mundo é gente que reina agora, e acho que eles não vão ter tanto espaço pelas posições que eles estão. Mas é animador. Acho que a gente tem aí um trio de armadores bem legal, com jogadores com características bem diferentes aí do Huertas, do Raulzinho e no Huertas, Raulzinho Iago. Então acho que são jogadores bem diferentes, que trazem coisas bem diferentes entre si. Acho que a gente tem alas interessantes ali, o Gui Santos, o próprio Caboclo, tem jogadores capazes de pontuar dos 3 níveis, como o próprio Benite. Então é um elenco bem legal. Só não é o que vai fazer a gente ir super longe, porque eu acho que atualmente não tem como o Brasil ir, assim, no melhor dos cenários, mais longe que umas quartas de final, sabe? Mas é um time que pode ser competitivo e acho que hoje esse tem que ser o foco. O foco tem que ser a gente tentar pelo menos bater de frente com cada equipe que a gente enfrentar. Eu falei que o Raulzinho não jogou as Olimpíadas, eu quis dizer não jogou o pré-olímpico, né? O Brasil acabou não indo para as Olimpíadas. O Brasil está no grupo com a Costa do Marfim, Irã e Espanha. Depois se classifica para outra fase de grupos, né? E depois para as quartas de final. O Brasil, na última edição, classificou na primeira fase, acabou caindo na segunda. Ganhou da Grécia do Yannis, né? No jogo épico, que terminou com aquele toco do Caboclo. Exatamente, o Alex colocando o Yannis no bolso também, que foi um jogo muito legal, foi um momento bem legal, assim. Mas é isso, né? O Brasil tem que continuar evoluindo em termos de talento. Acho que olhar para esse elenco aqui e achar que a gente vai pegar pódio seria loucura, né? Mas eu acho que, sei lá, se todo mundo for também, né? Porque sempre tem aquela coisa, né, do pessoal recusando. Mas qual que você acharia que, se você tivesse que apostar em ter titular da seleção, o que você acha que a gente vai ver? Porque, assim, por exemplo, você pensa... tem o Raulzinho, que é um cara que jogou na NBA na última temporada, tá sem time no momento. Mas tem o Huertas, que é um cara, ultra experiente também. Você tem o Gui Santos, que é um cara do Warriors, mas tem, Léo Mendel, tem Benite e tal, que são experientes. E como é que você projetaria do 1 ao 5? Cara, o Huertas, Jorginho,
Ala é a que eu mais tenho dúvida ali na 3, mas acho que eu colocaria ali o Caboclo também. Seria naturalmente o Lucas Mariano, né, o pivô, mas vai ter, acho que imagino que vai ser o Felício. Uhum. Então a minha dúvida é da 3 aí, porque eu acho que a gente tem muitas opções. A gente pode usar o Didi, acho que o Gui Santos não vai ser titular, tenho quase certeza que ele não vai ser titular. Mas você pode usar o Didi, você pode usar o Benite. Vou colocar o Didi, mas sabendo que tem muita chance de ser, por exemplo, o Léo Meida também. Acho que os 3 vão jogar minutos de verdade, Sim. né? Não acho que vai ser uma... Vai ter minuto do Caboclo de pivô, né? Com aquele small ball e tal. Assim, não é a pior convocação que a seleção brasileira teve nessas competições importantes nos últimos anos, não. Eu acho que é bem... Justo. Sim. Acontece muito de eu não estar animado pra ver a seleção em quadra, às vezes. Sim. Dessa vez eu tô animado. Quero ver o Brasil e... Pô, vamos chegar na segunda fase, vamos jogar um joguinho de mata-mata, seria, pô, sensacional. E o Brasil faz jogos duros, né? Isso que Sim. faz jogos duros, ganha dos caras nas fases de grupo e tal, e chega alguns momentos acaba não indo bem. Outras estrelas aqui, o status de outros jogadores, o Jokic, ele sempre joga com a seleção da Sérvia, né? Jogou a Euro, só que desde que ele foi campeão, a gente tem visto ele aproveitar as férias muito bem, né? A expectativa ainda é que ele jogue, mas eu vou acreditar quando eu ver o Jokic se apresentar. Mas eu acho que ele joga, porque esses caras europeus que crescem com a cultura do futebol, eles se importam mais, né, com o basquete de seleção, né? Sim. Ainda mais ele que tem uma equipe bem competitiva ao redor dele, né? Ele não vai pra Copa do Mundo pra perder 3 jogos e voltar pra casa na primeira fase. Não, ele vai pra buscar semifinal. Então eu acho que ele joga também. O Doncic vai jogar, ele já tá treinando, inclusive, né? Tem questão do vídeo e tal. Ele jogou a Euro também, então a gente deve ter o Doncic em quadra. Grécia não deve ter o Giannis. Giannis, a expectativa, não tá confirmado, mas a expectativa é que ele não jogue. Ele se machucou nos playoffs pelos Bucks, né? Então ele voltou ali não tava 100%, mas aí acho que se fosse Olimpíada, de repente ele forçaria, mas acho que Mundial, não estando 100%, eu entendo o lado dele. Não, concordo. E sem o Giannis, a Grécia é uma equipe para sair ali nas fases iniciais. Querendo ou não, ele é o principal jogador, fácil. E acho que assim, a Eslovênia também não vejo com grande otimismo, assim. Teve o Eurobasket que eles ganharam uns anos atrás, que as pessoas ficaram muito empolgadas e tal. Mas desde então, um dos principais jogadores daquela equipe, que era o Dragic, só entrou em declínio e eles ainda não acharam outro nome aí que possa dar esse suporte pro Luka. Então eu não vejo com grande otimismo também a Eslovênia, não. É um país de 3 milhões de habitantes, se eu não me engano, Eslovênia, né? Não dá pra esperar muito. É complicado. Eu lembro desse título da Euro porque foi um dos momentos que o Luka apareceu pro mundo, né? Sim. Porque todo mundo, o Dragic era o cara que todo mundo conhecia, assim, todo mundo conhecia o Doncic também. Mas o Luka era o cara daquele time, né? Super garoto ainda. Na Alemanha, o Dennis Schroeder e o Franz Wagner jogaram a Euro. Então, não encontrei a convocação ainda, não sei se saiu ou não vi, mas eu procurei, não achei. Creio que devem jogar o Mundial também. O Mo Wagner também costuma jogar, né? Que é o irmão do Franz Wagner. França eu já falei. Espanha, aquela galera de sempre, menos os irmãos Gasol, né? O Marc Gasol se aposentou? Agora eu dúvida. Acho que... Eu não sei se ele se aposentou, mas sim, na seleção ele não joga. Acho que já tem um tempo até, inclusive. A Austrália me surpreendeu, Buras. Não me surpreendeu, porque eu sabia que é um time bom, mas vai levar força máxima. E essa força máxima não inclui Ben Simmons, mas inclui Dyson Daniels, armador do New Orleans Pelicans, Matthew Dellavedova, que assinou com o time da Austrália, né, o Melbourne United. Ele estava no Kings na última temporada. O Dante Exum, ele assinou com quem? Eu vi que o Exum assinou com algum time. Tá no Mavericks. Mavericks, isso. Ele que foi uma escolha alta de draft muito tempo atrás, parece que estava destruindo no basquete europeu, volta pra NBA agora. O seu garoto, Josh Giddey, do Oklahoma City Thunder, vai jogar o Mundial pela Austrália. Josh Green, do Dallas Mavericks, Joe Ingles, do Orlando Magic, Jock Landale, do Houston Rockets, Patty Mills, do Atlanta Hawks, Matisse Thybulle, do Portland Trail Blazers, e o Jack White, do Denver Nuggets. Recentemente Denver Nuggets, acho que não tá mais super. É do Thunder agora. É do Thunder agora, né? Mas é um time bem interessante também.
Pô, você só citou os 10 nomes de NBA, cara. A maioria deles é do backcourt, como a gente reparou aí. Mas é um elenco interessante. Acho que o Ben Simmons vai fazer falta, porque ele é um jogador alto, então poderia ser importante aí, mas... Eu não entendo por que ele não vai jogar. Eu não entendo por que ele não vai jogar. Seria um ambiente tão bom pra ele voltar a jogar basquete antes de voltar pra NBA. É que ele não quer jogar basquete, ele não gosta. Ele não gosta de jogar basquete. Quando ele puder evitar, ele evita. Mas você acha que é um time que pode fazer um barulho também? Que a Austrália costuma ser um time forte nesses torneios FIBA, né? Acho que pode. Acho que o esperado é quartas de final. Dependendo do desempenho aí, assim, pô, da última Olimpíada, eu lembro que o Perry Mills tava destruindo, cara. Ele tava jogando em um nível absurdo. Então, assim, você pode, assim, em uma noite boa, você pode se classificar para semifinais, mas eu não imagino muito mais que isso, não. Mas tem seus nomes aí que vão bem quando jogam no basquete FIBA, né? E é um elenco divertido, com certeza, mas acho que ainda tá um patamar abaixo ali de Canadá, França, Estados Unidos, essas seleções que a gente já conhece. Verdade. Então, a gente vai falar mais de Mundial quando estiver mais próximo, né? Vai ser em agosto. O torneio é no Japão, na Indonésia, mais um outro país que eu sempre... Filipinas, isso. Então, os horários vão ser os jogos cedo, né? Eu já vi que no jogo do Brasil... 5 da manhã, 6, 6 da manhã e tal. O dos Estados Unidos costumam ser no meio da madrugada aqui no Brasil, porque aí começa tarde lá nos Estados Unidos, mas começa tipo 10, 11 da noite lá nos Estados Unidos e tal. Vou fazer o meu melhor pra assistir, contar tudo pra vocês que acontece. Buras, muito obrigado pela sua participação aqui. O Flu Game do Vitor Buratini no podcast, ou Allergy Game, não sei. Não é flu mesmo, tá? Flu. Gripe aqui, mudança de tempo, mas estamos aí. Podemos ficar sem fôlego, mas estamos aí. Buras, muito obrigado. Sigam ele lá no @Buras1313, leiam o trabalho dele no Sport Tudo. Quando você vê um artigo bom, pode clicar que você vai ver lá Vitor Buratini assinando. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta nessa manhã de quinta-feira com mais um episódio. Muito obrigado a todos que escutaram. Muito obrigado a você que assistiu. Curte aqui o vídeo, deixa comentário, deixa like, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Último podcast com o meu computador antigo. Comprei um computador novo. O plano era gravar o podcast já no computador novo. Só que eu tive um pequeno problema que só tenho uma entrada HDMI, eu preciso de 2 monitores para gravar. Desmontar, botar o meu notebook de volta aqui no lugar. Foi um inferno. Mas próximo podcast, tenho certeza que vai estar tudo pronto. Foi uma permuta, Buras, que eu fiz com uma loja de computador. Opa! Eles me mandaram um computador e eu mandei alguns milhares de reais pra eles. Troquei o dinheiro. A clássica. Exatamente, né? Poderia ter botado, né? Tem gente que bota, né? Obrigado, fulano e tal. Que marca a loja e tal. E na verdade a pessoa pagou, né? Sim. Vai parecer que é um adzinho, mas não é. Paguei, por isso que eu nem vou falar o nome da loja. Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.